Eu recebi algumas mensagens para gravar mais um pouco sobre as pesquisas em relação à nutrição no transtorno bipolar. Se você conhece alguém com transtorno bipolar, encaminhe esse vídeo para ele, porque a gente já tem bastante estudo nessa área. Bom, existem várias hipóteses para o transtorno bipolar. Existe um componente genético claro dentro do transtorno bipolar que pode levar a um desequilíbrio de neurotransmissores. Então, no transtorno bipolar, por exemplo, é muito comum que durante episódios de mania a pessoa tenha muitas alterações do padrão de sono, não durma, tenha uma energia excessiva. Isso pode ser causado pelo excesso de glutamato, talvez pela redução do neurotransmissor GABA. A pessoa ela fica muito motivada, fazendo muita coisa, perseguindo muita coisa, e essa busca excessiva pelo prazer pode gerar problemas. Tem pessoas que se acidentam gravemente porque estão dirigindo rápido demais naquela adrenalina. Isso pode ser gerado por um excesso de dopamina. Durante o episódio maníaco, a pessoa fica com uma autoconfiança muito inflada, muito exagerada, muito fora do padrão, que pode ser associada a um excesso de norepinefrina. Ela tem um baixo controle de impulso, se coloca em mais riscos, às vezes compra demais. Eu tenho pacientes que ficam extremamente endividados, mesmo tendo um salário alto, estão sempre devendo ao banco, sempre com cartão de crédito estourado. Isso pode ser devido a uma redução de serotonina. A depressão também que acompanha esse baixo controle de impulsos pode ser devido à redução de serotonina. Essa é uma das hipóteses. Antes da gente falar de outras hipóteses, é importante saber que o transtorno bipolar ele pode ser classificado em bipolar 1, bipolar 2 ou ciclotimia. No transtorno bipolar 1, o paciente apresenta episódios de mania. Esses episódios eles são mais prolongados e a pessoa teve um episódio de mania bem prolongado pelo menos uma vez na vida. Isso não ocorre no transtorno bipolar 2. No transtorno bipolar 2, o que a gente tem é uma hipomania, que pode ou não estar presente no bipolar 1. A depressão pode ou não estar presente no bipolar 1 e é bastante comum no bipolar 2. A psicose é mais frequente no transtorno bipolar do tipo 1, alucinações, sejam visuais, sejam auditivas, muito mais comum no transtorno bipolar do tipo 1. A hospitalização é mais comum também no transtorno bipolar do tipo 1, especialmente em episódios maníacos, se a pessoa estiver se colocando em risco ou se tiver com ideação suicida. E o tratamento do bipolar 1 inclui estabilizantes de humor, como o lítio, terapia, antipsicóticos, e no bipolar 2, os estabilizadores de humor, os antidepressivos e a terapia. E a gente tem também uma situação chamada ciclotimia, em que há uma mistura do bipolar 1 com bipolar 2, mas de forma bastante leve. Então, a hipomania é mais leve, a depressão também costuma ser mais leve e pode haver um ciclo de hipomania com uma depressão leve que vão se alternando e também com períodos em que a pessoa está bem. E os estudos recentes mostram que as pessoas com TAB, com transtorno afetivo bipolar, apresentam frequentemente disfunção no funcionamento das mitocôndrias. As mitocôndrias são as nossas usinas energéticas, elas são responsáveis pelo bom funcionamento do cérebro. O cérebro é muito rico em mitocôndrias. Cada célula do cérebro pode chegar até 2 milhões de mitocôndrias, e quando elas não funcionam bem, há uma queda energética cerebral que pode desregular a neurotransmissão. Há também uma disfunção metabólica frequentemente observada em mais de 60% dos casos, em que a resistência insulínica ela está presente. É muito comum, por exemplo, mulheres com transtorno bipolar e ovários policísticos. Os ovários policísticos também estão relacionados a essa resistência insulínica. É muito comum que esses pacientes desenvolvam diabetes tipo 2 e é importante então acompanhar todo ano o valor de insulina basal e os OMAs. Não é suficiente apenas acompanhar a glicose em jejum. E a gente tem agora os exames de imagem do cérebro, especialmente os PET scans, mostrando que há frequentemente alteração do metabolismo glicolítico cerebral, o cérebro não conseguindo utilizar a glicose para produzir ATP a partir da fosforilação oxidativa. Há também estudos recentes tentando entender que tipo de medicamento seria mais importante em cada caso, inclusive nesses pacientes com alteração do metabolismo glicolítico. Medicamentos, por exemplo, para controle de diabetes podem ser utilizados mesmo antes do paciente ser diagnosticado com diabetes.
regulação do ritmo circadiano. A gente sabe que não dormir é um gatilho para episódios de mania e parecem haver alterações genéticas que influenciam o ritmo circadiano de pessoas com transtorno bipolar. E existem muitos estudos de associação ampla do genoma para entender que combinações de alterações genéticas vão levar à instabilidade de humor, à depressão, a transtornos de ansiedade, às dificuldades sociais desses pacientes, alterações na qualidade de vida e assim por diante. Em relação especificamente à disfunção mitocondrial, que é um dos aspectos onde a nutrição mais atua, a gente observa nos estudos elevação de lactato. Então, o lactato ele começa a ser elevado quando o piruvato não consegue entrar dentro da mitocôndria para ser transformado em energia. Então, a célula vai receber glicose depois, por exemplo, que a pessoa consome um pão, um doce, arroz, macarrão, e essa glicose ela vai ser quebrada ao meio para formar piruvato. Esse piruvato vai se juntar com acetil, formando acetil-CoA, e depois ele vai entrar aqui na mitocôndria, dentro do ciclo de Krebs. Se isso não acontece, esse piruvato é transformado em lactato, que começa a aumentar e começa inclusive a acidificar a célula, porque o lactato ele vira ácido lático. Então o pH da célula começa a cair e ela começa a funcionar pior. Há também estudos mostrando redução de fosfocreatina. A fosfocreatina é muito importante para que a gente consiga reciclar o ATP, formar energia mais rapidamente. Alteração de marcadores metabolômicos que a gente identifica muitas vezes por testes de sangue, mas também por testes de urina. E esses exames metabolômicos mostram aumento de piruvato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, mostrando também que o ciclo de Krebs não está funcionando muito bem e que a pessoa está produzindo esses metabólitos a partir, por exemplo, de glutamina. Existem estudos mostrando que isso acontece muito por conta de alterações genéticas no DNA mitocondrial, o que leva a maior produção de radicais livres, mais inflamação, maior peroxidação lipídica, ou seja, perda de elétrons das membranas, das células, da membrana, da mitocôndria, e maior dano ao DNA mitocondrial por conta desse excesso de radical livre, o que vai perpetuando e agravando o problema. Então, a pessoa tende a piorar com o tempo em relação ao TAB. Então, no metabolismo normal, a gente consome alimentos contendo carboidrato, esse carboidrato vai ser quebrado, vamos absorver glicose, que é transformado em piruvato, o piruvato em acetil-CoA, ele entra na mitocôndria, no ciclo de Krebs, para gerar energia, e depois aqui vários desses elétrons que são gerados aqui nesse metabolismo vão se unir com NAD, com FAD, que vão levar esses elétrons, esses hidrogênios que são perdidos aqui nesse ciclo para a cadeia transportadora de elétrons, onde é produzido muito mais energia. Esse processo chama fosforilação oxidativa. Quando esse processo é comprometido por alterações, por exemplo, no DNA mitocondrial, essa glicose é transformado em piruvato, mas esse piruvato não consegue entrar na mitocôndria e ele vai sendo transformado em lactato. E a glutamina vai sendo utilizada como fonte energética alternativa pela mitocôndria, mas isso não é muito eficiente e a gente começa a acumular isocitrato, alfa-cetoglutarato e outros metabólitos que podem então ser identificados nos exames de metabolômica. Então, quando a gente pensa em medicações que são utilizadas no TAB, como lítio, como antidepressivos, anticonvulsivantes como ácido valproico, eles estão tentando justamente estabilizar o humor, muitas vezes pela correção desse metabolismo mitocondrial. Então, o lítio ele tem ação antioxidante, antiapoptótica, antiglutamatérgica e ele melhora o metabolismo oxidativo, melhora a produção de ATP. Os antidepressivos também melhoram a atividade de enzimas relacionadas ao ciclo de Krebs, restauram essa função mitocondrial, a síntese de ATP. O ácido valproico também melhora essa resposta oxidativa, ajuda a regular neurotransmissores, por exemplo, aumentando o GABA, diminuindo o glutamato. Então, é um conjunto de medicamentos que geralmente é utilizado e que tem uma função grande nesse restauro do metabolismo mitocondrial. Só que mesmo utilizando esses medicamentos, muitos pacientes, de novo, têm um episódio maníaco, de novo, tem um episódio depressivo. Então, não é fácil esse ajuste. E não é fácil esse ajuste porque esses medicamentos, eles não corrigem todos os aspectos
desse metabolismo alterado. Então, a gente tem estudos mostrando que a nutrição é muito importante, tanto a suplementação, existem estudos, por exemplo, com a N-acetilcisteína, que vão ter efeitos similares a essas medicações, efeito antioxidante, proteção de neurônios, restauro de enzimas antioxidantes como glutationa, restauro de níveis adequados de neurotransmissores, como glutamato, como dopamina, mas os exames de imagem têm mostrado que as medicações e o suplemento não têm sido suficientes para corrigir totalmente essa disfunção metabólica no transtorno bipolar. Então, a gente vê em mais do que 50% dos pacientes uma alteração do metabolismo glicolítico, um risco 2 a 3 vezes aumentado de desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma resistência insulínica que pode agravar a severidade dos sintomas dos pacientes com TAB, um risco maior de hospitalização se esse paciente com TAB for diabético, e se essa resistência insulínica não for tratada, se ela for prolongada, ela pode ao longo do tempo ir reduzindo o tamanho do hipocampo e o volume do córtex nesses pacientes, o que agrava os sintomas. Quando a gente pensa então em metabolismo de glicose, esse metabolismo de glicose, até ser convertida em energia, passa por várias etapas e é dependente de uma cascata metabólica dentro da célula que é inicialmente ativada por fatores de crescimento e pela própria insulina. E dentro dessa cascata metabólica, o que a gente sabe no TAB é que o RIF1-alfa, ele é um iniciador primário da disfunção mitocondrial. A piruvato desidrogenase ou o complexo piruvato desidrogenase também contribui para a disfunção mitocondrial e para um excesso de atividade da mitocôndria, levando a maior estresse oxidativo, levando a um acúmulo de piruvato e de lactato, e que isso pode ser corrigido com a dieta cetogênica. Existem já muitos estudos mostrando que a dieta cetogênica ajuda a tratar a resistência insulínica, ajuda a prevenir diabetes, ajuda a tratar a obesidade, que são condições associadas ao transtorno bipolar. E nos pacientes com transtorno bipolar, a gente pode ter uma diminuição de receptores de insulina, levando uma atrofia neuronal, a disfunção da barreira hematoencefálica, aumento de citocinas, ou seja, substâncias inflamatórias, o que leva a uma neuroinflamação. Essa resistência insulínica também pode ter outras complicações, levar a outras complicações metabólicas no coração, nos vasos, no tecido adiposo, nos músculos, nas células pancreáticas e também no fígado. E o fígado é um órgão muito importante para esse metabolismo da glicose. Então, se o fígado passa a não funcionar direito porque ele está cheio de gordura, por exemplo, esse metabolismo da glicose ele fica ainda mais comprometido. E dentro desse metabolismo, uma enzima que tem sido muito estudada é a glicogênio-sintase quinase 3. Quando essa enzima está muito ativa, ela é correlacionada com maior grau de depressão e também maior grau de mania. Existem antidepressivos e estabilizadores de humor que tentam justamente cortar essa hiperatividade dessa enzima. Essa hiperatividade enzimática da GSK3 é muito comum no transtorno bipolar. E quando os medicamentos inativam a GSK3, eles melhoram a biogênese mitocondrial, a dinâmica mitocondrial, levam à apoptose de mitocôndrias defeituosas, ou seja, exclusão de mitocôndrias defeituosas, atenuam a permeabilidade mitocondrial, mas tem que ser um conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a terapia, é a medicação, é dormir cedo, regular o ciclo circadiano. Isso é muito difícil para algumas pessoas com TAB, porque elas podem ter alterações genéticas, como o do gene clock, que é muito importante para regular o ritmo circadiano. Então, se ela tem TAB e ela pode ter essa alteração genética e outras que influenciam o ritmo circadiano, muito mais importante a higiene do sono, deixar o celular na sala, não levar computador para o quarto, apagar as luzes mais cedo, ter uma rotina de hora para acordar, hora para dormir. Ao acordar, sair lá fora, tomar um sol, olhar a luz, fazer uma atividade física, porque isso vai regulando melhor o ritmo circadiano. E sem essa regulação, isso funciona, a falta de sono, como um gatilho para novas crises, principalmente crises maníacas. E a cetose nutricional, ou seja, entrar em cetose, o que significa entrar em cetose? Parar de utilizar carboidrato como energia,
e utilizar gordura, seja gordura estocada, armazenada no próprio corpo, seja gordura que vem da dieta, para produzir corpos cetônicos. E quando o paciente entra em cetose, isso ajuda a tratar a resistência insulínica. Os corpos cetônicos fornecem 20% mais energia para o cérebro por molécula do que a própria glicose, então é uma fonte alternativa de energia importante para o cérebro. Ajuda a regular a mitocôndria, reduz piruvato, reduz lactato, reduz a acidificação da célula, aumenta a atividade antioxidante mitocondrial, tem um efeito anti-inflamatório cerebral. E existem muitas formas da pessoa entrar em cetose. Ela pode fazer jejum, ela pode fazer atividade física. A dieta cetogênica é a melhor forma da pessoa entrar em cetose. É uma dieta com muito mais gordura, cerca de 80% de gordura, 6% de carboidrato ou menos e o restante de proteína. E existem nos Estados Unidos e na Europa cetonas exógenas, ou seja, suplementos de cetonas que a pessoa pode tomar para facilitar essa manutenção em cetose. E nessa revisão publicada em 2023, a doutora Shebani Sethi traz os mecanismos pelos quais entrar em cetose ajuda a tratar o transtorno bipolar. Então, em primeiro lugar, os corpos cetônicos ajudam a tratar a disfunção mitocondrial, induzem também a biogênese mitocondrial, geram fonte alternativa de energia pela cetose, reduzem a produção de radicais livres, aumentam a quantidade de colesterol bom, HDL, o que gera mais neuroproteção, regula metabólitos relacionados aos neurotransmissores, reduz metabólitos de dopamina, reduz metabólitos de serotonina, aumenta os níveis de GABA, que é um neurotransmissor relaxante, diminui os níveis de glutamato, que é um neurotransmissor em excesso neurotóxico, e aumenta a atividade antioxidante cerebral e a neuroproteção. Agora, quanto de corpos cetônicos a pessoa tem que ter circulando? Então, o nível ótimo, de acordo com os estudos, é de 1 a 3 milimol por litro. Esse é um nível que não é fácil chegar para adulto sem fazer uma dieta adequada cetogênica. Então, busque um nutricionista que seja especialista em dieta cetogênica aplicada a doenças neurodegenerativas e também doenças mentais. Existem suplementos que podem facilitar também a entrada em cetose, como as cetonas exógenas, como o TCM, como a carnitina, mas a dose vai precisar ser definida de acordo com a sua dieta pelo nutricionista. E a dieta cetogênica tem se mostrado nos estudos bastante segura. É claro, podem ocorrer sintomas iniciais da retirada de carboidrato, como fadiga, mas isso geralmente não se mantém por mais de 2 semanas, então as 2 semanas primeiras são as mais difíceis. Prisão de ventre na primeira semana, uma sensação assim de que tá meio grogue, meio tonto, por 1 semana também, mais fome na primeira semana, mais sede por 2 semanas e meia até regularizar, mais irritabilidade na primeira semana e meia. Algumas pessoas, pelo aumento de gordura na dieta, têm diarreia, isso se regulariza rapidamente. E hipoglicemia, náusea, vômito é muito raro de acontecer. Aumento excessivo também de corpos cetônicos é raramente observado. Nesse estudo, eles observaram em um paciente, mas esse paciente estava fazendo inibidor de SGLT2, que é uma medicação para controle da glicemia. Então, foi essa combinação que gerou o excesso de corpos cetônicos, não foi a dieta em si. Então, muito importante também conversar com o médico sobre as medicações que já está tomando e com o nutricionista também, e fazer o controle dos níveis de glicose e de corpos cetônicos, especialmente no início, no primeiro mês da dieta. Esse controle pode ser feito da glicose com o uso de um monitor contínuo de glicose, pode ser feito picando o dedinho, pode ser feito usando fitinhas de urina, e o controle de cetonas, a mesma coisa. Na minha plataforma T21.video, você pode aprender muito mais sobre dieta cetogênica nos transtornos mentais. E se você tiver mais urgência, marque uma consulta. O meu site é andreatorres.com/consultoria.